Olá, está começando mais uma edição do programa Seu Direito. Nossa equipe visita o município de Painel, no Planalto Serrano, para acompanhar a colheita do pinhão. Agora o trabalho começa 15 dias mais cedo, melhorando a renda de quem vive da venda do produto sem prejudicar o meio ambiente. Uma lei aprovada aqui na Assembleia Legislativa promoveu esta mudança e agora você vai conhecer os resultados desse benefício para os pequenos agricultores. Fique com a gente e saiba quais são os seus direitos como cidadão catarinense. Uma semente muito saborosa que no inverno faz o maior sucesso, pura, cozida ou usada no preparo de pratos típicos da culinária serrana. O pinhão é o responsável pela manutenção da floresta de araucárias no sul do país e também por um incremento na gastronomia regional. Mas até 2010, parte da produção era perdida. A colheita das pinhas só era autorizada a partir do dia 15 de abril. O ano de 2011 foi o início de uma nova etapa para os pequenos agricultores. Uma lei aprovada pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina antecipa a data do início da colheita. Já é tradição. Todos os anos, a partir do mês de abril, os vendedores de pinhão instalam barracas às margens de várias rodovias de Santa Catarina. Durante 2 meses e meio, eles aproveitam para aumentar o faturamento. O seu João colhe o pinhão nas terras de um produtor rural e divide com ele os lucros da venda na BR-282. Eu vendo, e ganho 30 por dia. R$30 por dia, seu? Isso é meu. Essa época que mais rende para o senhor? É o que mais rende para mim, daí é sábado, é domingo, é direto, né? O senhor não sai daqui desse ponto? Não sai daqui. É das 7 às 7. Os clientes não param de chegar. Já botamos na chapa do fogão lá e vamos estourar ele, fazer uma comida, fazer uma paçoca, fazer um entrevero, né? Fazer uma comida diferente, exótica com pinhão, que lá em Florianópolis é novidade. Aqui na Serra, nessa época, é muito comum, né? Uma grande parte do pinhão que abastece o mercado vem de Painel. O município fica no Planalto Serrano, a 250 quilômetros de Florianópolis e tem 2.600 habitantes. Painel está entre os 4 municípios do estado com maior área territorial. São 770 milhões de metros quadrados. Por isso mesmo, é considerado o maior produtor de pinhão do país e do mundo, já que a araucária que dá as pinhas é encontrada apenas no sul do Brasil. A safra de pinhão no município do Painel hoje é uma das principais atividades de todos os produtores aqui, porque o pinhão hoje vem sendo a segunda ou a terceira atividade principal de produção do nosso município. Eu acho que todo produtor hoje do nosso município está vinculado à produção de pinhão. Portanto, é uma grande fonte de renda para o nosso município e para o produtor rural. A safra do ano passado em Painel ficou em 500 mil toneladas, o equivalente a 1 milhão de sacos de 50 quilos. Produção que gerou um faturamento de R$750 mil. Mas o prefeito garante que os números oficiais não refletem a realidade e que a produção chega ao dobro dessa estatística. Agora, o governo do estado isentou a produção de pinhão de ICMS, o que animou o prefeito. Ele acredita que as estatísticas da safra 2011 vão ter números mais realistas. Eu acho que a isenção foi um grande passo para divulgar e para vir trazer maior renda para o produtor rural do município do Painel. Mas o município não perde sem essa arrecadação? Não, pelo contrário, eu acho que nós vamos ter um movimento econômico bem divulgado e bem maior do que os demais anos. Porque o ICM, o pessoal vendia sonegado, então por isso eu acredito que em vez de nós ter um retorno com o ICM, nós vamos ter um retorno com o movimento econômico do município. Só em Painel há mais de 600 produtores ou coletores de pinhão. Mas pouca gente planta araucárias para colher as pinhas. Os pinheiros fazem parte da mata nativa. Estão presentes em quase todas as propriedades rurais do Planalto Serrano e não há custo de produção. Na época certa, é só fazer a colheita. Ele é um produto da natureza, ecologicamente correto, né?
ele é orgânico por natureza, ele é orgânico, então por ele não ter custo na propriedade, é só mão de obra para se coletar. Então, para as propriedades, isso é de fundamental. Aqui para o painel é de fundamental importância assim, para manter o produtor no campo. Eu digo hoje que se não fosse o pinhão nas propriedades aqui, o êxodo rural teria sido muito grande aqui no painel. O pinhão, pode-se dizer seguramente que o pinhão sustentou e está sustentando o homem no campo hoje. O Cleves é técnico agrícola, trabalha com os coletores de pinhão, mas a família dele também colhe e vende o produto. Na propriedade da minha família, né, a gente tem 80% da renda da propriedade advém do pinhão, especificamente do pinhão, né? A gente explora somente com a família, né? Não tem funcionários para isso, né? E se não fosse o pinhão, seguramente o êxodo rural na minha família tinha sido bem maior, né? Hoje somos em 3 fora da família, né? Que não trabalha no campo, né? Mas o restante da família está sustentando lá graças ao pinhão. Se não fosse o pinhão, com certeza eles não estariam mais lá. Quanto vocês produzem? A gente coleta mais ou menos em torno de 400 sacos ano. Mas uma boa safra. É uma excelente safra. O pecuarista Mauro Branco tem 700 hectares de terra, mas também aproveita o pinhão da propriedade dele. E a produção anual da fazenda já tem destino certo. Para o litoral, principalmente para o litoral. O pessoal do litoral está trocando camarão pelo pinhão. Até 2010, a colheita do pinhão era permitida apenas a partir do dia 15 de abril, mas os coletores reclamavam que, para obedecer à legislação, perdiam parte das pinhas. As sementes maduravam antes desta data e não podiam ser colhidas nem vendidas. Agora, um projeto aprovado pela Assembleia Legislativa virou lei e antecipa a data inicial da colheita. A partir de 1º de abril, os coletores ficam liberados para colher e vender a safra do pinhão. Este agropecuarista também explora as araucárias da fazenda dele e aprova a lei. Era uma certa demagogia, porque chegava dia 15, do nada aparecia pinhão toda a região. Quer dizer, o pessoal já colhia antes. Lógico, tem que tomar um cuidado, porque tem gente que quer aproveitar o preço e tira pinhão verde. Mas isso ia acontecer tanto dia 1º como dia 15. Isso vai do pessoal ter consciência. Mas a data certa mesmo é dia 1º. Porque já tem bastante pinhão maduro a partir do dia 1º. Já tem no dia 25 de março, já tem pinhão maduro. Vamos aproveitar mais a safra agora. Aproveitar mais, porque regulamentou uma coisa que já existia isso. E o pinhão agora cedo, esse pinhão que não pega jada, se você não consumir logo, ele estraga, ele perece. Ele é um produto perecível. Se você colher o pinhão e deixar ele armazenado, com 15, 20 dias ele está criando bicho. Então não tem mais comércio. E o pessoal perdia, eu mesmo perdi muito pinhão. Então não tem, eu acho que foi ótimo isso. O professor João Ferti, do curso de Engenharia Florestal da UDESC, tem um grupo de pesquisa sobre o pinhão no campus de Lages. Ele também considera a lei um avanço. Não precisaria nem ter uma data, o que nós precisaríamos ter o pinhão certificado. O pinhão, o produtor que colhe pinhão na época certa, que conserva a floresta e esse pinhão está certificado. Como não é possível ter nem tecnologia para isso ainda e nem fiscalização para isso, e o consumidor teria que contribuir, então termina-se optando por datas. Mas o produtor consciente, aquele produtor principalmente familiar, que vive do pinhão, que conhece o pinhão, que fornece para a pessoa todo ano para os mesmos fornecedores, ele não colhe no pinhão verde, né? Ele colhe o pinhão quando ele está em condições boas, maduras. O agricultor que tem como profissão, né? Produtor, profissão, o pinhão, se considera colhedor do pinhão, ele toma esses cuidados, né? Mas será que a população consome todo o pinhão que nasce na mata? Ou sobram sementes para o reflorestamento natural de araucárias? Quanto mais floresta tiver, né, também mais pinhão vai ter para a fauna e a gente não tem uma avaliação bem precisa disso, mas poucos pinhões são colhidos de todas as araucárias, né? Na verdade, não dá para dizer que parece que todo pinhão que as araucárias produzem, né, não se tem uma avaliação, mas provavelmente é bem menos recolhido e maior parte fica na natureza. Só que nós precisaríamos ter mais araucárias e enriquecer as nossas florestas que estão muito depauperadas, né? E você não saia daí. Depois do intervalo, vamos acompanhar a contribuição do pinhão para a gastronomia e o turismo na região serrana.
o desenvolvimento de tecnologia para a colheita e o projeto da UDESC que quer criar um selo de qualidade para agregar valor à produção de pinhão no estado. No estúdio, vamos receber um pesquisador da Universidade Federal de Santa Catarina que coordena um núcleo de pesquisa sobre florestas tropicais. Nós já voltamos. Voltamos com o programa Seu Direito. No estúdio, o professor do curso de Agronomia da UFSC, Maurício Cedrez dos Reis. Ele coordena o núcleo de pesquisas em florestas tropicais, onde o mais recente projeto trata do uso sustentável do pinhão e da conservação das araucárias. Vamos assistir agora a segunda parte da reportagem. Você vai ver que pesquisadores da região de Lages trabalham para convencer a população da importância de agregar valor ao pinhão, criando um selo de qualidade, e o quanto é possível gerar renda e manter tradições com a gastronomia e o turismo rural. A colheita do pinhão é um trabalho arriscado e que impressiona quem vê pela primeira vez a escalada dos coletores em árvores que em alguns casos chegam a mais de 30 metros de altura. O professor João Ferti coordena o projeto Caiuvá na UDESC de Lages, com mais de 10 professores e bolsistas que apoiam a produção sustentável e o comércio justo do pinhão. Eles trabalham diretamente com os pequenos agricultores que coletam as pinhas, e a escalada dos pinheiros é uma das preocupações. Quem sobe na árvore, esforço para subir na árvore, a maioria são jovens, com exceções da maioria jovens que sobem na árvore. E muitos já não querem mais subir, porque a atividade é perigosa, ela é cansativa, ela não tem regulamentação, e tem muitos acidentes também, né? Então a gente estudou esses acidentes e desenvolvemos um curso, vamos desenvolver outros, de colheita segura, né? E de maneira eficiente. Nas outras etapas da colheita, aos poucos, a tecnologia vai chegando às propriedades. Em parcerias com associações, né, a gente conseguiu algum avanço tecnológico na cadeia da produção do pinhão. A gente conseguiu algumas máquinas que escolhem o pinhão, né? Isso era feito manualmente, né, quase como se catava antigamente, lá primitivamente, né? Aí com a chegada dessas máquinas de escolher pinhão, hoje o avanço da colheita do pinhão é muito grande, né? Então, com parcerias assim com o Epagre, Pronaf, né, os produtores adquiriram mais equipamentos, como trator, né, que antes era só no lombo de cavalo, né? Hoje bastante produtores já têm um trator ou um micro trator para fazer o transporte do pinhão do campo até nos galpões, né? Então isso tem vindo a melhorar bastante, né? Outra luta de técnicos e pesquisadores é para melhorar a qualidade do pinhão que o Planalto Serrano coloca no mercado. Essa atividade era uma atividade que nem sempre era valorizada. Não era valorizada nem pelos próprios colhedores, que viam isso como uma atividade marginalizada, secundária, sazonal, difícil até de colher, não tinha um mercado definido. E assim como não era valorizado pela sociedade, as pessoas muitas vezes consomem pinhão, não sabem de onde vem, não sabem o trabalho que dá para colher. Então a ideia foi melhorar essa cadeia do pinhão, melhorar a colheita, melhorar a organização dos produtores para vender o pinhão, pegar um preço melhor inclusive, industrializar o pinhão. Nós monitoramos um conjunto de árvores em diversas propriedades na região, é um estudo de longo prazo que vai render uma série estatística para a gente acompanhar a produção. E estudos de fisiologia, de solo, né, também para entender, e econômico, né? Então, no que se refere ao critério econômico, saber variações de preço, possibilidade de organizar a cadeia do pinhão. O trabalho do professor visa atrair o consumidor pela qualidade do pinhão. Já o trabalho do agropecuarista Nildo é atrair turistas pelas belas paisagens proporcionadas pelas centenárias araucárias da fazenda dele em Painel. E também pelo sabor característico do pinhão, que ganha cada vez mais adeptos. O Nildo mantém uma pousada, que é ponto de parada de cavalgadas e que fica a 1.100 metros de altitude. E basicamente o turista mais que eu tenho aqui é turista aficionado por cavalo. Ele gosta de cavalgada da região inteira, mais de 80% do litoral. Que eles vêm com o caminhão aqui, traz o cavalo, dentro, se hospeda aqui, vai em propriedades vizinhas que tem o mesmo, a gente faz tipo um intercâmbio, vem aqui, posa, vai lá, almoça, volta.
E sempre no frio. Não pode ser no calor. Já chegou a quanto a temperatura aqui no inverno? Já tinha uma temperatura de 10 graus negativo. E já daquelas terríveis mesmo. O hóspede gosta. Ele gosta. Gosta porque ele gosta de usar uma roupa quente, ele gosta de trazer um bom casaco, gosta de trazer uma bota, ele gosta de chapéu, luva. Então, para usar isso tem que ser na nossa região. E de preferência comendo um pinhãozinho. De preferência comendo um pinhão na chapa, assado, que é mais gostoso. E daí todos esses detalhes que faz a diferença para a gente aqui. E na propriedade é uma coisa que ajuda até na manutenção da propriedade, que o turismo ele ajuda a gente a manter a propriedade, a agregar renda, além da pecuária, tudo é uma interação. Aí entra também o talento da Eliane, mulher do Nildo, na cozinha. Doceira de profissão, no fogão a lenha ela prova que não deixa nada a dever no preparo dos pratos salgados. Com carne moída de porco e de boi, pinhão cozido e moído e temperos saborosos, em poucos minutos fica pronta a paçoca de pinhão. Outra especialidade dela é o entrevero com pinhão cozido e picado, bacon, linguiça calabresa, filezinho de porco, carne de gado, pimentão, cebola e banha de porco. Impossível resistir. O pinhão é um atrativo aqui na pousada. Com certeza. Todas as pessoas que nos procuram, que vêm aqui, os turistas, eles sempre vêm em busca mesmo do pinhão, dos pratos típicos de pinhão. Eles adoram, participam fazer, gostam de aprender. Às vezes a gente até ensina para eles também como se faz. Para acompanhar um vinhozinho no frio? Agora no inverno, um fogo de chão, um vinho. Nossa, vai muito bem. Há 3 variedades de pinhão. Cada uma fica no ponto de colheita em um mês diferente, prolongando a safra de abril até setembro. Tem o pinhão normal, o caiuvá, que dá nome ao projeto do professor da UDESC, e o macaqueiro. Todos são bons. O mais gostoso mesmo é o cajuvá. O macaqueiro já é um pouquinho mais miúdo. O cajuvá já é um pinhão mais graúdo. O pessoal sempre procura mais o cajuvá. Mas todo pinhão é gostoso. Ele é uma fruta calórica, uma fruta quente para nós. É uma delícia. Mesmo a gente que nasceu aqui, se criou aqui, não fica sem o pinhão. Qualquer tipo de pinhão vai muito bem numa tradicional sapecada no clima frio da serra, ou mesmo em outras regiões no inverno do sul e sudeste. Antes tempos se consumia pinhão só na região serrana. Hoje tem pinhão no litoral, tem pinhão em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasil afora. E mesmo sendo o único lugar do mundo que vem a produzir esse produto natural, a gente já está conseguindo divulgar em outros lugares, né? Ou seja, o sabor está conquistando o país. Conquistando o país. Hoje tem o macarrão de pinhão, tem pão de pinhão, a farinha do pinhão. Nós podemos dizer que o pinhão já é um patrimônio cultural aqui da região? Com certeza, pode-se afirmar isso sem soma de dúvidas, né? Que o pinhão está presente na cultura do serrano, né? O serrano acostumou mais primitivamente a comer um pinhão sapecado, né? Aí depois pinhão na chapa, pinhão cozido. Hoje a culinária do pinhão está se estendendo, né? Existe paçoca de pinhão, entrevero de pinhão, pizza de pinhão, cachorro-quente de pinhão, pastel de pinhão, né? Então o pinhão hoje está contribuindo assim para vários outros pratos, né? Complementando vários outros pratos, né? Isso, sem sombra de dúvidas, o pinhão aqui é uma cultura do serrano. A população do Planalto Serrano se conscientiza cada vez mais de que o pinhão é um patrimônio cultural da região. Influencia no turismo, na gastronomia, na vida econômica e social da Serra. As leis aprovadas pela Assembleia Legislativa, voltadas para a produção das pinhas, e o projeto de pesquisa da Universidade de Santa Catarina para o desenvolvimento dessa cultura são iniciativas com um objetivo maior: valorizar a produção de pinhão e a floresta de araucárias, única no mundo e por isso mesmo tão especial. Já que o nosso objetivo é conservar a floresta, agregar valor para o pinhão, para o produtor ter renda e passar a floresta a ter valor, nós precisamos ter um pinhão de qualidade, um pinhão que quando chega no consumidor, esse pinhão, o consumidor identifique o pinhão como sendo um pinhão de tal região, do Painel, da Urupema, mas que seja um pinhão de qualidade, colhido na época certa,
um pinhão que tem um sabor melhor, inclusive, né? E um pinhão que ele pode até pagar mais, né? Vai ter um selo de qualidade, um selo de certificação. Então, nós estamos também desenvolver a outra atividade do projeto, a gente tem feito isso, desenvolver o consumidor consciente, né? Que vai pagar um pouco mais, ou até às vezes a mesma quantidade, mas vai pagar por um produto que ele sabe que está contribuindo para o produtor e para a floresta. Professor, nós agradecemos pela presença aqui nos nossos estúdios e eu começo perguntando para o senhor, a ocorrência da araucária, ela se dá só em Santa Catarina ou existe também em outras regiões do Brasil? Bom, a araucária ocorre no Brasil, nos 3 estados do sul, mas também ocorre em São Paulo, Minas e em algumas regiões relictuais, Espírito Santo e Rio de Janeiro, e também na Argentina. E quais são as condições que propiciam o desenvolvimento das araucárias? É o clima, é o fator climático, o que seria? Então, basicamente, a questão mais importante é o fator climático, as condições, na verdade, climáticas são as mais importantes, né? Mas também as condições de solo, as condições de competição com outras formações florestais, né? E assim por diante. As florestas de araucária, no passado, estavam em outras posições no país, mas na medida que o clima foi mudando, principalmente há aproximadamente uns 2.000 anos atrás, ela se expandiu com a ajuda das comunidades indígenas e ocupou o lugar que hoje a gente conhece, principalmente nos 3 estados do sul. E a araucária aqui em Santa Catarina, queria que o senhor falasse um pouquinho desse valor simbólico, né, cultural, a importância também para a economia, né, da região serrana que a araucária representa. Então, a araucária, desde muito tempo, né, a gente sempre relaciona ela com toda essa questão do modo de vida da região serrana, né, da alimentação, o pinhão na mesa, enfim, todo esse conjunto de situações, de valores culturais que sempre colocam a araucária, de certa maneira, como pano de fundo. A gente não consegue imaginar uma paisagem da serra sem ter a araucária como posição de fundo. E quando a gente vê tudo isso, mas ao mesmo tempo vê a araucária diminuindo a sua área de ocorrência paulatinamente, hoje talvez a gente tenha apenas 2 a 3% do que nós tínhamos de área de ocorrência da araucária no início do século passado, né? E isso traz uma preocupação muito grande para todos os setores da sociedade, ou pelo menos para muitos setores. Hoje a araucária está na lista das espécies ameaçadas de extinção, o que traz várias restrições, mas principalmente traz para todos nós uma preocupação muito grande de qual que vai ser o futuro da araucária. Se nós vamos continuar tendo o pinhão e continuar tendo a beleza da araucária nas nossas paisagens com o passar do tempo. Um pouco por conta disso, nós elaboramos esse projeto que tu mencionaste anteriormente e submetemos ele à FAPESC num edital de biodiversidade para poder trabalhar e gerar informações para uma série de questões que, apesar de todo o valor que a araucária tem para o nosso estado, tanto histórico quanto atual, são ainda desconhecidas. Então a gente pouco sabe qual é o efeito da coleta do pinhão, como é que o pinhão alimenta a fauna, como é que a araucária se regenera nos seus ambientes naturais, né? E que tipo de alteração esse período todo de exploração tão forte teve na araucária, que sofreu a araucária, traz para suas características genéticas. Então um pouco todo esse conjunto é que faz parte dos objetivos do projeto que tu mencionaste antes. E no seu ponto de vista, a extinção da araucária se deve ao quê? A falta de informação, de repente, por parte dos produtores ou de própria conscientização? O que seria o agravante aí nessa situação de... O agravante principal é o processo histórico. O processo histórico de exploração muito forte que a araucária sofreu no século passado, principalmente por conta das indústrias madeireiras na década de 30 e 40, reduzindo drasticamente a área de ocorrência e as populações de araucária. Só que esse processo não foi de maneira nenhuma mitigado ao longo desse tempo. Na verdade, a sociedade como um todo esqueceu um pouco da importância de estudar a araucária e de tentar trabalhar com ações que pudessem, de alguma forma, reverter essa situação. Então, talvez os principais motivos da situação dela estar em ameaçada de extinção estejam relacionados ao passado. Mas no momento atual é muito importante que a gente tome medidas que possam caminhar no sentido oposto, como por exemplo estimular, trabalhar em políticas públicas que possam estimular o plantio da araucária, trabalhar em políticas públicas que possam permitir com que as pessoas possam agregar valor à produção de pinhão,
trabalhar gerando informações que possam permitir que a gente entenda melhor a cadeia produtiva do pinhão, que a gente entenda melhor os aspectos ecológicos relacionados à espécie. Todos esses aspectos, de alguma forma, podem trazer um entendimento que permita a gente reverter esse quadro da araucária e talvez em não muito tempo a gente ter novamente belas florestas de araucárias no estado. Uhum. E com relação à colheita, quando o pinhão não está maduro ainda, isso também causa algum prejuízo? Esse, sem dúvida, é um ponto bastante polêmico, mas assim, de grande importância. O fato da gente adiantar a colheita do pinhão tem sido entendido para muitos catadores de pinhão, coletores de pinhão e até agricultores como um estímulo para começar a colher o pinhão mais cedo. E isso muitas vezes faz com que a gente tenha uma coleta muito intensa de pinhões verdes, que têm qualidade ruim e, sem dúvida, reduzem mais ainda aquilo que pode ficar disponível para a fauna se alimentar, para fazer a regeneração natural e as novas populações da araucária. Então isso é crítico, principalmente quando a gente faz sem informação efetiva sobre as consequências que podem ter. E a gente sabe, né, professor, que faltam ainda muitas pesquisas, né, com relação à araucária, elas são vagas e são pontuais. E o senhor está trabalhando também com esse projeto nesse sentido também, para fortalecer a pesquisa, os estudos? Então, nesse momento nós temos muitas pessoas no nosso grupo de pesquisa trabalhando com araucária. São pelo menos 5 dissertações de mestrado e 2 teses de doutorado, grupos de pesquisa que envolvem não só a Universidade Federal de Santa Catarina, mas também a UDESC e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tentando entender todo esse contexto e podendo gerar informações que favoreçam a definição de políticas públicas ou outras ações que possam reverter a situação da araucária e, de certa maneira, tornar mais sustentável a possibilidade de usar esse recurso tão apreciado por todos nós, que é o pinhão. Tá ok, obrigada, professor, pela sua participação no nosso programa, e o programa Seu Direito fica por aqui. Lembrando que todas as edições do nosso programa estão disponíveis no site da Assembleia Legislativa. Basta acessar www.alesc.sc.gov.br/portal/TVAL. Para entrar em contato com a nossa produção, é só digitar o endereço que aparece na sua tela. Nós nos encontramos na próxima quarta-feira, às 6 horas da tarde, na estreia de uma nova edição. Até lá!